Lana e Cláudio, realmente o auxílio emergencial foi um trampolim, digamos assim, para boa avaliação do presidente, para esse aumento na avaliação? Certamente ajudou muito, né? Certamente ajudou muito. O presidente acabou capitalizando essa reação, né? Os frutos, né? Desse auxílio emergencial. Aconteceu, sobretudo, essa melhoria de avaliação do presidente nas classes mais desfavorecidas, mas também aconteceu o mesmo fenômeno em menor proporção nas demais faixas de renda, faixas de escolaridade, etc. Foi uma melhoria geral da avaliação do presidente. É bom lembrar que ele saiu de uma avaliação de apenas 29%, apenas 29% aprovavam o seu governo, ele foi para 40%, inverteu, né? Na pesquisa anterior, em dezembro, do mesmo instituto, né, verificou-se que, naquela ocasião, que apenas 29% aprovavam o seu governo e 38% reprovavam. E isso se inverteu e até para maior, né? Agora, 40% o aprovam e 29% o desaprovam. 29% é basicamente ali o eleitorado de oposição a ele, né? Aquele que ele derrotou nas eleições de 2018. Isso pode demonstrar também que o presidente recuperou o apoio que vinha perdendo dos seus próprios eleitores, né, em razão de tantos fatores, né, vários fatores. Ele, inclusive, grande parte deles, grande parte desse esvaziamento, digamos assim, ou dessa fuga de apoio, de apoiadores, teve a ver com o próprio comportamento do presidente, muito beligerante, sobretudo no primeiro ano, né? Depois isso mudou um pouco, agora ele está mais cauteloso, digamos assim, nas suas intervenções públicas. Isso agrada muito a um eleitorado de classe média, que não é exatamente bolsonarista ferrenho, apaixonado, mas aprova o Bolsonaro, ou gosta do Bolsonaro e agradece a existência do Bolsonaro pelo que ele significa de ser contra ou de ter evitado a continuação no governo de um bando de ladrões que tomaram o governo brasileiro para assaltar, para roubar, para, enfim, como demonstraram essas 75 fases da Operação Lava Jato. Então tem muito isso, né, de gente que apoia o Bolsonaro porque ele era a melhor forma de impedir que os ladrões de antes continuassem governando ou retomassem o governo. Mas, de qualquer maneira, a grande estrela disso tudo, né, a grande motivação, com toda certeza, foi o auxílio emergencial, porque na cabeça das pessoas é o presidente que está colocando na conta deles um dinheiro que é essencial, né, que nesse período foi tão importante para que essas pessoas sobrevivessem. Foi um dinheiro tão providencial que até retirou uma grande parte dos brasileiros da linha de extrema pobreza, fez com que eles ascendessem socialmente, né? E ele agora está faturando isso. É uma avaliação que já tinha sido verificada, né, constatada primeiro pelo Instituto Paraná Pesquisa, isso ainda em julho. O Paraná Pesquisa já identificava esse movimento de superação do Bolsonaro, das suas limitações e da sua aprovação, e depois outros institutos de pesquisa acabaram confirmando a mesma coisa, inclusive Datafolha, etc. Agora o Ibope. Olá, muito boa tarde. Lana Kahneman, tudo bem? Te interrompi. Imagina. Cláudio Humberto, boa tarde para você. Ótima tarde, ouvintes. Boa tarde. Estava aqui te ouvindo, Cláudio. É bem isso, né? Para você que chegou agora e perdeu a lógica dos números, é muito simples. Ele tinha 29 de bom ou ótimo e agora ele tem 29 de ruim ou péssimo. E chegou a 40 de bom ou ótimo. Então, uma troca bastante expressiva, um aumento bastante expressivo na aprovação do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com essa pesquisa Ibope que foi divulgada agora há pouco, e muito se deve, inclusive, ao auxílio emergencial, que afeta, obviamente, não só a opinião do presidente, afeta a economia. O Banco Central divulgou um relatório prevendo que o tombo do PIB deste ano pode ser menor, pode chegar a 5% e não 6,4%, e apontaram também o auxílio emergencial
foram 67 milhões de pessoas recebendo esse dinheiro. Então, os R$600, né? O grupo que vai receber o 300 é um pouco menor. É claro que afeta diretamente a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, é isso que essa pesquisa aponta. E a gente também fala os detalhes sobre esse assunto no Jornal da Band de hoje. Então, mas assim, mostra também a pesquisa que o presidente tem alguns problemas, né? Vários setores do governo não são aprovados na proporção do jeito Bolsonaro de governar, digamos assim, né? A população aprova, por exemplo, a política de segurança pública do governo dele, porque, por coincidência, já nos primeiros meses do governo, no ano passado, os indicadores de criminalidade já despencavam, né? Isso foi produto de ações adotadas no governo Michel Temer, né? no antigo Ministério da Segurança Pública, que fez uma distribuição recorde de recursos para a segurança pública nos estados, né? Nunca o governo federal distribuiu tanto dinheiro para investimento em segurança pública quanto na época do Michel Temer. Ele, que foi secretário de Segurança de São Paulo, sabia exatamente o que fazer, fez e deu certo, né? Mas o presidente Bolsonaro também capitalizou isso como sendo uma conquista do governo dele, né? Se você verificar, por exemplo, as políticas de combate à fome e à pobreza, está pau a pau, 48% aprovam, 49% desaprovam. Quando chega no meio ambiente, depois de tanta pancadaria, né, em 1 ano e 8 meses de incêndios na Amazônia e agora incêndios no Pantanal, e tudo isso atribuído a ele, né, como muitos setores, mas sobretudo os de oposição e os simpáticos à oposição fazem, né? Isso é muito colocado na conta do Bolsonaro, muito embora ele não tenha muito a ver com isso, evidentemente, né? Mas até o ex-ministro Delfim Neto, que é colunista e comentarista da Rádio Bandeirantes, ele no Jornal Gente ontem, ele que é um crítico, né? Um crítico contundente do presidente Bolsonaro, ele estava dizendo, ficou espantado com o noticiário da repercussão do discurso do presidente na ONU, né? E ele falando exatamente sobre alguns jornalistas que falaram, né, criticando o discurso e falando sobre as queimadas, os incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Ele disse, só faltou eles dizerem que o aquecimento global foi criado no governo do Bolsonaro, né? Mas, enfim, o fato é que ele acaba pagando um preço elevado por isso, né? Por esses acontecimentos. Saúde também houve uma reprovação de 55% contra 43% que o aprovam. Isso, evidentemente, está ligado ao estado de saúde geral e o ânimo geral da população em relação à Covid-19, né? Educação, depois de várias experiências desastrosas de ministros da educação, também é reprovada a educação no governo dele de 52% a 44%. E aí, enfim, desemprego também, combate ele vai à inflação. melhor, né, Cláudio Humberto? No combate ao desemprego ele vai melhor e na taxa de juros ele vai bem, olha lá, 64% de aprovação. Combate à inflação. Então a área econômica ali, ó, o grupo, combate ao desemprego, 60% de aprovação. De reprovação, desculpa. Não, então é ao contrário. Ele vai mal na área econômica, o ministro Paulo Guedes não está ainda mais ajudando. se esse novo imposto for criado mesmo, então, será a principal pedra no caminho. A reprovação para a taxa de juros é 64% e combate à inflação 56%. É reprovação, então está indo mal também na visão da área econômica. Acho que tem essa fantasma da CPMF aí, as pessoas não devem gostar muito dessa conversa, né? E não tinha como ser diferente, né? Porque, afinal de contas, nesse período da pandemia, o Brasil pulou de 9,8 milhões de desempregados para 13,7 milhões de desempregados, né? Estamos falando aí de 4 milhões de pessoas que perderam o emprego, né? Não tem como qualquer governo, sobretudo o atual, receber uma avaliação, como é que eu diria, condescendente em relação a isso, né? Quem sabe o que sofre é quem está na rua da amargura, né? Sem emprego, sem condições de levar para casa a comida, colocar comida sobre a mesa, enfim. Apesar das iniciativas que a gente já tem tratado aqui, de auxílio emergencial, etc. e tal, mas assim, o grande programa social, aquele que dá dignidade ao trabalhador, é definitivamente o emprego, e há 13 milhões e 700 mil brasileiros sem emprego neste momento. Porque, desculpa, Yuri, é uma solução temporária para um problema que é permanente, né? Sim. O desemprego não vai embora, o auxílio vai. Então tem que ficar bem de olho nesses números.